continua a nossa conversa aqui com o designer Felipe Sarmento, nome à frente da Veneta Design e da Croma, um dos mais antigos sobre os estúdios de sinalização aqui de Maceió. É isso? Tô falando certo? Vou falar que é antigo? É bem antigo. Bem antigo, né? Não mais antigo. Já. Mas pega uma história de um tempo onde nem tudo, imagino que era os recortes a laser, né? Não é isso? Conta um pouquinho dessa história aí, como é que começou a Croma? A Croma começou meio assim, sem querer. Nas greves das nossas universidades. Santas greves? Umas greves produtivas? Então teve uma mais longa, durou acho que 3 meses. E a gente aqui, eu com meu irmão, o Railton Sarmento, a gente começou a fazer pinturas de capacete, de jet ski, e não tinha os equipamentos, era uma coisa manual, a gente usava aerógrafo, pistola de pintura. Quer dizer, você já era artista então, desde então mesmo? Essa questão de artista eu acho um pouco forte demais para mim. Mas a gente já começou a trabalhar e a coisa foi ficando séria. Foi fazendo um, aí surgindo outro, e daqui a pouco a gente tinha que agendar as coisas. Mudou de um hobby para uma coisa mais profissional. E aí foi que surgiu a ideia da gente realmente investir e montar uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Para trabalhar com materiais jamais, que é o caso do acrílico, é isso? As impressões digitais? Tudo começou com os recortes de adesivo, né? Existiam uns plotters de recorte americanos, uma dificuldade imensa de informação, a gente não tinha informação, o material tinha que ser importado, não existia nem material nacional ainda para isso. Então a gente começou na ideia de continuar com as pinturas, porque a gente não acreditava que o adesivo suportava as intempéries, né? Porque a gente achava que o adesivo ia ser só para fazer as máscaras, para a gente fazer a pintura. Mas aí quando a gente começou a usar os adesivos e viu que a coisa suportava e tinha boa durabilidade, aí foi desenvolvendo esse processo de sinalização. Foi bem no começo mesmo. Na verdade, você estava me falando justamente na época que o maquinário, né, isso vinha todo de fora e não tinha muita instrução. Coincidentemente, a Veneta também vem um pouco disso, né? Você foi em busca do manual da máquina? Conta essa história. A Veneta também surgiu, foi o seguinte, a gente importou uma máquina dessa de recorte a laser da China e essa máquina deu um problema. E aí, né? Quem conserta, a quem recorrer. Sabe? Então eu mandava uma mensagem... Manual em chinês, é isso? Manual em chinês. Claro, eu mandava uma mensagem em português, o Google traduzia para o inglês e o inglês para o chinês. E aí, o chinês lá mandava uma mensagem em chinês. Eu sei que chegava aqui, não tinha solução para a máquina. E aí eu... Do chinês para o inglês a máquina continuava parada. Continuava parada. E aí eu tive que ir a São Paulo buscar uma solução para esse equipamento. E foi nessa feira que a gente encontrou essas empresas que trabalhavam com acrílico. Então, encontrei o cara. Quer dizer, ao ver outras empresas que trabalhavam com aquela máquina... Exatamente. E teve lá um santo que resolveu me orientar e me deu algumas dicas. Consertou a máquina, então. Consertou a máquina. Quer dizer, lá você conseguiu não só a solução para a máquina, como um novo negócio. Exatamente. Então, e também, nessa mesma feira, a gente já fez o contato para comprar um outro equipamento mais potente para... Com manual em inglês, pelo menos? Não, essa é uma máquina nacionalizada, vamos dizer assim. Muito bom. E aí, a gente está com essa parceria nessa empresa aqui também nacional, é de Santa Catarina, forneceu esse equipamento. E aí a gente resolveu tudo e começou a fazer a Veneta. E aí disso, na verdade, então você já assumiu a Veneta Design e já foi ganhando prêmios, não é isso? Como é que aconteceu tudo isso? Essa questão dos prêmios foi o seguinte, como eu não sou designer por formação, precisava de algum tipo de julgamento, de algum aval de alguém, né? Exatamente. Sou bom? É isso? Aquela grande dúvida, né? Não necessariamente, mas foi o seguinte, aí eu precisava que todo mundo gostava das peças que a gente criava, mas todo mundo do nosso meio. Eu queria que alguém com a crítica mais apurada, né, exatamente, fizesse esse julgamento. Então a gente submeteu, a princípio, a canoa. Que é essa aqui, na verdade, a peça que hoje adorna o estúdio, depois se a gente puder mostrar em detalhe. O Prêmio INDAC, que é uma instituição que é o Instituto Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico. E eles têm anualmente esse prêmio para peças em acrílico. Como a nossa especialidade era acrílico, então a gente submeteu a canoa a esse prêmio.
E, já foi... por sorte ou competência, a gente acabou sendo... Que, na verdade, é uma peça que tem uma história interessante, né, Felipe? Ela é inspirada nas canoas, não é isso? De coqueiro, né? Exatamente. É uma peça que, apesar da aparência dela técnica, o acrílico dá dessa característica, mas ela é uma peça que foi inspirada nas catembas. Catembas são a casca do cacho do coco. Claro, quem olha depois realmente é fácil de associar, né? O artesão alagoano, ele usa muito isso. As catembas, eles fazem luminárias. Ela é usada também para tirar a água da canoa. Não, é uma peça da natureza já exatamente. Naturalmente fantástica. E ela né? é muito bacana, assim, muito bonita a forma dela. E essa foi uma das inspirações. Foi uma inspiração para a canoa. Legal. Mas e os outros prêmios? Os outros prêmios foi o seguinte: a Veneta já estava montada. A gente precisava agora colocar no mercado a Veneta. Então é o seguinte: a gente resolveu participar de uma feira de peças para decoração de casa em São Paulo, que é a House Gift. House Gift, sim, eu acho que é a mais importante, eu acho que é a maior feira desse segmento. E aí a gente ia participar dessa feira, e a organização dessa feira também promove um prêmio, o Prêmio House Gift Design, que é a maior premiação desse setor no Brasil. Então, a gente e aí, vamos colocar nessas peças também a prova, primeiro já a ousadia de, não vou lançar aqui, já dá o tiro longe, é isso? Cara. Vou lançar na House Gift a maior Exatamente, feira, então a gente resolveu lançar a nossa marca lá na House Gift, com toda a nossa coleção, e a gente escreveu 5 peças nesse prêmio, nas diversas categorias. E, para nossa surpresa, realmente foi uma grande surpresa, 3 peças foram premiadas em primeiro lugar. 3 peças foram premiadas. De um total de quantos premiados? São 10 premiados. Não, 3, a gente escreveu 5 peças. 10 premiados, são 10 premiados. Dos 10, 3 foram peças da Veneta. Um bom início, né? Dá pra dizer. Exatamente, eu comecei a acreditar, né? Que dava. Exatamente. Quais foram essas peças premiadas? Olha, foi a luminária Veneta estaiada, o cabideiro rapel e o vaso arraia. Inclusive o nosso campeão. Que é o campeão de vendas. O vaso arraia, coincidentemente, e o próprio cabideiro rapel. Que bacana. Aliás, o cabideiro rapel tem uma história curiosa, né? Isso também tem muito interesse por esportes radicais, não é? Isso conta dessa eu sempre gostei de mountain bike, rapel, essas coisas mais radicais. E aí o rapel foi inspirado no esporte. Que é onde você apoia, né, pendura. Ele é um cabo muito parecido com a prática do esporte. E ele tem 3 homenzinhos. Os homenzinhos. E o formato deles é um braço e é onde você pendura qualquer coisa, pode ser roupa. Que tem a resistência suficiente. E tem uma super resistência. Cada peça suporta até 10 quilos. Ou seja, num cabideiro você pode colocar 30 quilos. Poxa, bacana. É bem resistente. E funciona mesmo. É uma peça muito legal. Eu acho que é uma das minhas preferidas. Mas aí, como é que você fica criando isso? Você fica testando? A gente tem uma equipe de teste, né? Que vai. E minha mãe, eu sempre presentei algumas pessoas mais próximas. Quer dizer, a família é um acervo de peças da Veneta. Porque eles têm liberdade para me falar o que não funciona, o que não ficou legal, o que a gente deve mudar. Então, antes da gente colocar no mercado, a gente tem esse período de teste. Testa com a mãe. Boa. Se bem que a mãe, ela tende a sempre achar ela é crítica legal, ou não? Né? Ela é bem crítica. Ela é crítica. Mas ela tende a sempre achar legal tudo que a gente faz. Claro, né? Poxa. Bom, a gente dá só mais uma paradinha aqui, Felipe, e volta já então com essa conversa com o designer Felipe Sarmento. A gente volta já.